Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui a nossa segunda videoaula para os alunos do sétimo ano, certo? Aula para os alunos do sétimo ano. E agora a gente vai dar início ao conteúdo do livro de vocês, certo? Aqui uma imagem do livro de vocês. Esse aqui é o livro digital, certo? O capítulo 1, as placas tectônicas. Logo no início do livro de vocês tem uma imagem bem bonita, uma imagem do céu estrelado, uma imagem do vulcão erupção, só que bonita, mais assustadora, né? Enfim, a gente vai começar agora o conteúdo, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, certo? Os continentes em movimento. Pessoal, é o seguinte, ó. Nós sabemos, ó, que atualmente existem 6 continentes no planeta Terra, certo? Quais são esses continentes? Aqui no livro já está dizendo, ó. A África, a Ásia, a Antártida, a Oceania, Europa e a América, que é onde ficam localizadas as 3 Américas. A América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde está localizado o Brasil, certo? País onde a gente vive. Aí ele vai mostrar aqui, ó, que os contornos de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeças, ou seja, ele vai mostrar nessa imagem aqui, ó, que todos os continentes que existem atualmente no nosso planeta parecem peças de um quebra-cabeças, ou seja, parece que em algum momento, há muito tempo atrás, há muito mesmo tempo atrás, esses continentes eram juntos, certo? Ou seja, eles eram como se fossem um continente só, certo? Então, ó, ele vai falar aqui, ó, cadê o... Pronto, ó, mostrando aqui, ele vai mostrar que existe uma teoria chamada de deriva continental ou de tectônica das placas, certo? Essa teoria, pessoal, ela foi criada por um cientista. Esse cientista ele era alemão, né? Ele se chamava Alfred Wegener, certo? Então o que acontece? Esse cientista ele propôs que há milhões de anos os continentes eles poderiam estar unidos, todos eles juntos, formando um imenso continente chamado Pangeia, certo? E por que esse continente se chamava Pangeia, certo? O Pan, pessoal, quer dizer todo, certo? E o Gea, terra. Então, por que esse continente ele recebeu esse nome? Esse supercontinente formado por todos os continentes que existem atualmente no planeta Terra? Porque era como se fosse a junção de todos os continentes atuais do planeta Terra, certo? Aí, segundo ainda o Wegener, né, em um dado momento, o Pangeia começou a se dividir em porções menores que lentamente se movimentaram até a posição atual dos continentes. Aí essa ideia, pessoal, ficou conhecida como deriva continental. Então, em geografia, em biologia, no ensino médio, vocês vão estudar esse conteúdo outra vez. E quando vocês pensarem teoria da deriva continental, teoria das tectônica das placas, certo? Se refere ao quê? Ao fato de que imagina-se que todos os continentes um dia foram um só e que esse continente ele era como se fosse a união de todos eles, né? E ele recebeu o nome de Pangeia, né? Foi dado o nome a ele de Pangeia porque ele era como se fosse a união de todos os continentes do planeta Terra, certo? Aí qual era a questão? O problema é que na época os cientistas acreditavam que os nossos continentes, né, eles não se movimentavam. Então, como é que esses continentes, eles estavam todos juntos, se eles não se movimentavam, certo? Então, o que acontece? Anos e anos depois, com os estudos dos terremotos, né, dos terremotos e dos vulcões, a gente descobriu que a nossa crosta terrestre, pessoal, aquele conteúdo que a gente já viu durante semanas passadas, a nossa crosta terrestre, ela não é inteira, certo? Ela não é como se fosse um bloco de pedra gigante inteiro sem falhas. Na verdade, não. Ela é como se fosse um quebra-cabeças. Esse quebra-cabeças, ele se movimenta, certo? Ele se movimenta e atualmente ele tem esse formato aí, ó. A gente tem várias placas tectônicas, certo? Cada pedacinho desse que forma a crosta terrestre é chamado de placa tectônica. E a do Brasil, por exemplo, ó, se você procurar aqui o Brasil, né, dentro do continente sul-americano, ele fica localizado na placa sul-americana, certo? Além da placa sul-americana, também tem a placa norte-americana, a placa euroasiática, a placa iraniana, a placa das Filipinas, do Pacífico, indo-australiana, certo? Existem várias placa de Cocos, que fica ali
América Central, ó, placa do Caribe, placa do Pacífico, placa de Nazca, certo? Então o que acontece? Essas placas, elas formam um quebra-cabeças, e esse quebra-cabeças é que na verdade é a nossa crosta terrestre, certo? Aí pronto, ó. O que faz com que as placas tectônicas elas se movimentem, pessoal? É o próprio movimento do magma que existe no manto, ó, como está sendo mostrado aqui na imagem. Esse magma, pessoal, ele não fica ali paradinho, ele está fervendo. Então, como tudo que ferve, por exemplo, a água que ferve dentro da panela não fica se movimentando, subindo e descendo, do mesmo jeito é o magma quente, certo? Então, ele também fica subindo e descendo. E esse movimento do magma dentro da Terra, ele faz com que as placas elas se movam, certo? Só que esse movimento, pessoal, a gente não consegue perceber, né? Do mesmo jeito que é o movimento do planeta Terra no espaço, a gente não consegue sentir, esse movimento do magma dentro do planeta Terra também a gente não consegue sentir, certo? Então o que é que acontece? É porque esse movimento, pessoal, ele é muito pequeno. A velocidade desses movimentos, ele varia de 2 centímetros a 10 centímetros por ano. Tá bem aqui essa informação no texto do livro de vocês. Opa, eu vou destacar aqui. Pronto, ó. A velocidade desses movimentos varia de 2 centímetros a 10 centímetros por ano, e por isso é muito difícil percebê-los no dia a dia, certo? Aí pronto, a gente segue aqui, ó, que é importante lembrar que as placas tectônicas continuam a se mover. A América do Norte e a Europa estão se aproximando quase 4 centímetros ao ano. A América do Sul, a cada ano, se afasta 2 centímetros a 3 centímetros da África. Aí calcula-se que daqui a 50 milhões de anos, ou seja, pouquíssimo tempo, a América do Sul possa estar unida à Ásia, formando um único continente. Ou seja, o movimento é muito lento e a mudança ela é muito, como é que eu posso dizer? A gente não pode esperar por ela, certo? Porque ela vai demorar muito. Então, os continentes eles vão ficar com essa organização por muito tempo ainda, certo? Aí pronto, ó, o movimento das placas pode provocar muitas alterações no ambiente, incluindo a distribuição dos seres vivos na Terra. Em curto prazo, terremotos, vulcões e tsunamis podem destruir ou modificar o habitat das espécies. Ao longo de milhares ou milhões de anos, alterações no relevo e mudanças na latitude de uma região também podem afetar o clima, certo? Mas até agora a gente não viu nada muito parecido, certo? O mais parecido com uma mudança brusca de placas tectônicas é a falha de San Andreas, pessoal. A falha de San Andreas ela fica localizada na Califórnia, certo? E essa fenda, pessoal, é um buraco, certo? Uma rachadura gigante, porque ela fica ali no encontro entre duas placas tectônicas. Ela se estende por 1.300 quilômetros e ela resulta, né, segundo o livro aqui de vocês, ó, do movimento de afastamento entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Aqui nessa região da Califórnia é um local de muitos terremotos, certo? E acredita-se que um dia isso aqui vai rachar, certo? Depois vocês fazem uma pesquisa melhor sobre isso, certo? Agora a gente vai dar continuidade, ó, a formação das cadeias de montanhas. Ó. Como é que as cadeias, pessoal, de montanhas como o Himalaia e os Andes se formam, certo? Ó, como acabamos de ver, as placas tectônicas, pessoal, elas se movimentam. Quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas. Então, o que acredita, pessoal? Ó, que essas placas tectônicas, ó, elas batam uma na outra, aí um conjunto de pedrinhas, ó, sobe, certo? Ó, das duas batendo uma na outra, né? Sobe esse conjunto de pedras aqui. Então, as montanhas, né, altas, né, como o Himalaia e os Andes, que são montanhas muito altas, elas teriam se formado a partir desse encontro, né, entre as duas placas tectônicas, certo? Ó, a gente está vendo uma placa tectônica vindo aqui, com as setas apontando, ó. Aí aqui outra placa tectônica também vindo ali. Aí aqui recebeu, né, a pancada, ó, ela levanta umas pedrinhas, certo? E essas pedrinhas seriam as cordilheiras, certo? As cordilheiras e as grandes montanhas, ó, cordilheiras dos Andes, as cordilheiras dos Alpes e a do Himalaia, certo? Ele vai mostrando aqui como essas grandes cordilheiras, ou seja, essas montanhas as mais altas, né, do planeta Terra, elas se formaram, certo? Aí pronto, e os terremotos e os tsunamis, pessoal? Os terremotos, certo? Eles são chamados, os tremores ou vibrações, né, na superfície da Terra são chamados de terremotos ou abalos sísmicos.
Aí, na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com auxílio de aparelhos, certo? Aí ele vai mostrar aqui a imagem de vários terremotos, um terremoto no Japão, ocorrido em 2011, outro terremoto no México, também ocorrido em 2017, certo? Recente, né? O livro é novo, então tem imagens recentes, é um terremoto ocorrido há 4 anos atrás, certo? Aí os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra e em determinado momento a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar uma energia que é transmitida por ondas de choque. Então o que acontece, pessoal? As duas placas tectônicas, elas estão aqui encostadas uma na outra, né? Aí em algum local, nessa parte onde elas estão encostando uma na outra, existe uma pressão. Por exemplo, tem uma pedra ali no meio das duas, uma pedra grande, e essa pedra de repente, puf, quebra. Que ela quebra, ela provoca um movimento nessas placas, né? Uma bate na outra. Aí pronto, desse quebrar, o terremoto ele acontece, certo? Então o que acontece? Ó, tá aqui. Onde acontece, por exemplo, certo? Ó, o ponto de origem, que é o hipocentro, e o ponto de encontro das placas tectônicas. Aí onde acontece esse choque, certo? Entre as duas placas é que a gente chama de epicentro, tudo bem? Aí pronto, aqui tem, quando as ondas sísmicas ocorrem sobre os oceanos, enormes massas de água podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas chamadas de tsunamis ou maremotos. Então o que acontece, pessoal? Quando um terremoto acontece dentro da água, esse terremoto ele vai provocar um movimento da água que tem dentro do oceano, certo? Então o que acontece? É por causa disso que acontecem os maremotos. Porque o terremoto acontece dentro da água, ele movimenta a água que tem ali dentro do oceano e provoca uma onda gigante. Se essa onda gigante atingir uma área de continente, ela destrói o que? As casas que estiverem por perto. Então tá aqui ele contando de novo o livro de vocês, ó, contando a história do terremoto que aconteceu em 2011 no Japão e contando também a história de o terremoto aqui que aconteceu em 2011 no Japão, e falando também por que o Brasil fica longe dessas tragédias, né, de tsunamis e grandes terremotos. Ó, a justificativa, pessoal, bem aqui, ó, vou destacar para vocês, ó, de por que não há risco muito alto, né, não vou dizer que não exista risco nenhum, mas não existe um risco muito alto de o Brasil sofrer com qualquer tipo de tragédia como essa, como a de um maremoto ou a de um terremoto de grande magnitude, certo? Ó, porque o Brasil ele fica no centro de uma placa tectônica, longe das regiões de encontro de placas. Aí, ó, como vimos em locais onde as placas tectônicas se encontram, existe maior chance de ocorrerem terremotos de alta intensidade e com maior frequência, certo? Aqui eu vou mostrar, ó, a imagem das placas tectônicas de novo. Onde é que o Brasil está localizado? O Brasil está localizado bem no meio da placa sul-americana, ou seja, bem distante da região onde há o encontro entre placas tectônicas, certo? Que regiões acontecem bastante terremotos? Bem aqui, ó, bem aqui nessa região da América Central, onde ficam países como como o Haiti, que foi destruído por conta de um terremoto muito grande que houve lá. Ó, lá só existe o quê? O encontro da placa do Caribe, o encontro da placa sul-americana, o encontro com a placa de Copos e o encontro da placa do Pacífico e da placa de Nazca, além de outras placas menores que existem aqui no meio. Então o que acontece? Nessas regiões onde existe muitos a encontro de muitas placas, são as regiões com mais terremotos, com mais vulcões. Por que no Brasil não há vulcão? Porque o Brasil fica bem aqui, ó, no meio da placa sul-americana. Se ele tivesse bem aqui, numa linhazinha dessa daqui, nessas linhazinhas aqui, por mais que ela esteja ali dentro da água, existem vulcões, certo? Nem que seja dentro do próprio oceano, como eu já falei na aula anterior, certo? Então pronto, pessoal, tá aqui o conteúdo do livro de vocês. Deem uma lida, certo, no material. E, enfim, eu vou mostrar aqui a atividade que eu pedi a vocês
durante essa semana eu mandei um PDF com questões minhas e mandei também sugeri que vocês fizessem as atividades do livro. Cadê as questões do livro que vocês vão fazer? Opa! Questões do livro que vocês vão fazer. Bem aqui, vocês vão fazer as questões, ó, 4, 5 e 6 do livro de vocês, certo? Até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida podem deixar lá no WhatsApp.